Boa noite. Oi, Carol! Como é que fala mesmo? Tchau, Bela! Ah, Treinei, na hora de falar, esqueci. ciao, bella, buonasera. Buonasera, tudo bem, Carol? Tudo bom? Tudo bom? Boa tarde no Olha, Brasil, né? Aí são 5. aqui é boa tarde com chuva, menina, que tá assim, a chover toda pra essa São Paulo. Nós estamos aqui à base de barco, viu? Porque tá chovendo um monte. Mas aqui também tá, sabia? Ah, tá chovendo bastante também? Entrou o Que estação outono, do ano vocês estão aí? então tá aquela mudança saindo do calor, né? Aquele calor Ah, sim, saindo do calor. abafado, pro É. friozinho. Então aqui também tá bem polêmica a coisa. Então, Oi. aqui tá aquele clima frio, mas com muita chuva também, só que a gente entrou na primavera semana passada. Em princípio, estaria começando a esquentar, mas não tá não, tá chovendo. Pessoal que tá chegando, boa noite. Aqui tá um pouco claro, não sei se eu vou conseguir ler todo mundo aqui. Ilana, eu acho que está escrito, Francisco, Manga Rosa. É isso aí, gente. Boa tarde. A Rê tá lá nos Estados Unidos, está em Vegas, lá também está chovendo. Mais pro sul tá bem tenso também, né? Com risco de furacão e tudo mais. Pois é, gente, nós vamos fazer o seguinte: primeiro eu começar agradecendo, porque eu quero, o que a gente quer ouvir muito você, Carol, hoje, a gente quer te ouvir bastante. Primeiro começar agradecendo, a Carol é assim, família mesmo, ela e a Regina, que é irmã dela, que tá aqui na live também. Elas são minhas irmãs, assim. E eu sou muito feliz de a gente poder trilhar essa jornada juntas. E a gente fez uma proposta, acho que foi em 2020 ou 21, já nem lembro mais de quando é seu disco, Carol. E Foi aí nós começamos 2020. 2020, uau, já vai fazer 2 anos já. E aí a gente vai falar sobre isso. Então, elas são um pouco minha família, sim, mas eu tenho muito orgulho do que elas têm construído, da família, mas especialmente falando de negócios, dos negócios. Então, Carol, bem-vinda, obrigada de novo de topar isso comigo. E vamos lá, quer se apresentar rapidamente para o pessoal? Sim, sim, imagina, Glau. Obrigada a você pelo convite. As meninas que entraram, Ilana e também Manga Rosa, é a Michelle, elas são aqui de Nápoles, elas são do grupo das empreendedoras de Nápoles. Então eu mandei para elas o convite, falei, gente, vai lá, porque vai ter coisa boa. E, É. e nada, meu nome é Caroline, eu morei muitos anos em São Paulo e agora atualmente eu moro na Itália. Sou casada, tenho trigêmeos. Agora as crianças cresceram, né? Estão com 13 anos. E então dá para voltar aí um pouquinho ao mercado de trabalho, dá para retomar um pouquinho que eu tinha deixado estacionado ali na gaveta. Carol, você encontra outras mulheres, porque assim, eu tô te perguntando, mas eu tenho uma resposta na minha experiência, mas eu queria ouvir de você. Outras mulheres que também nessa situação, que os filhos cresceram já, porque quando a gente começou a conversar, eles já estavam por volta de 11 anos, já eram grandes, não eram independentes, ainda não são, né? São adolescentes, mas já muito mais independentes do que uma criança pequenininha. E se vendo nesse lugar, puxa, gostaria de voltar a trabalhar, mas já estou há tanto tempo fora do mercado, como é fazer? Você conhece casos assim? Então, com a idade dos meus filhos, algumas mulheres, Uhum, não muitas. uhum, A maioria uhum. que eu entrei nesse grupo agora de brasileiras empreendedoras, a maioria tem criança pequenininha. Então, uma ou outra que tem lá os seus 10, 11 anos, o filhinho com 10, 11 anos. Mas a maioria crianças pequenas, mas estão aí, estão na luta, não esperaram as crianças crescerem, não. Então, já estão trabalhando, cada uma tem o seu negócio, algumas com negócio online, outras com negócio físico, e então não pararam. Eu quis parar porque são trigêmeos, né? São três. E eu só tinha duas, eu só tenho duas mãos. Então, para ter um trabalho fora e as crianças e a casa, para mim, era muito complicado. E não morando no Brasil, estando longe da família, né? Sem apoio, sem. Uhum, Para mim, uhum, era muito uhum. complicado.
Mas, Queria falar duas coisas aqui. Primeiro, gente, que uma coisa, eu morei só 4 meses fora, então eu tenho uma pequena noção, mas é muito diferente das meninas que estão há muitos anos fora do país. Essa história de sistema de apoio parece uma coisa muito corriqueira, mas como a gente já tem aqui no Brasil, seus pais estão aqui, seus irmãos, família, amigos, está todo mundo por aqui, então a gente não sabe muito bem medir a falta que faz para quem está fora. Então, a Carol não tem sogra, os pais estavam aqui no Brasil quando as crianças nasceram, eles são trigêmeos, nem deu uma escadinha para um estar maiorzinho, não, foi tudo de uma vez. A coisa mais linda a família dela, mas eram os 3 cotoquinhos dela, então o marido trabalhando, então ficava mesmo difícil. Mas o que a Carol está falando é verdade, é o que eu sinto aqui no Brasil, Carol. Tem muitas mulheres que, independente da idade das crianças, se ausentaram por algum tempo, 2, 3, 4 ou 10 anos, do mercado de trabalho e querem voltar a trabalhar de alguma forma e ser independente financeiramente. Como foi para você e por que você escolheu empreender? Já entrando um pouquinho no tema. Como foi essa transição? Por onde você passou e como você decidiu? Então, empreender para mim é o melhor caminho. então, tudo começou com eu vendo as crianças, né? Eles crescendo e eles... mamãe trabalha? Não, mamãe tem casa. E os amiguinhos, minha mãe trabalha, minha mãe, né? E eu vendo também o exemplo da minha mãe. Minha mãe sempre trabalhou fora e teve um período que ela ficou muito em casa também. E eu percebia que ela gostava de trabalhar fora, ela gostava da independência financeira dela. E eu falei para mim mesma, eu falei, olha, quando eu puder, eu vou também trabalhar fora. Eu vou ter o meu negócio, eu vou ter o meu dinheiro, independente de marido, independente de casa, né? De dividir as coisas e tal. Independente de qualquer coisa, eu quero sair, porque eu trabalhava antes de ter as crianças, né? Eu sempre trabalhei desde muito cedo, então eu senti essa necessidade. Mas eu fiquei perdida. Eu fiquei perdida quando as crianças nasceram. E eu não sabia por onde começar. Eu não sabia o que fazer. Eu tinha aquele meu sonho, que desde pequena, que era ser professora, que era dar aula, mas eu não sabia que realmente era isso, realmente esse era o plano. E aí, com pessoas pedindo aqui na Itália, olha, você pode me dar aula de português? Me conta um pouco da cultura do Brasil, tô viajando pro Brasil, me fala um pouco, tal. Tinha gente que pedia até roteiro. Você pode fazer um roteiro para mim? Tô indo pro Brasil? Você pode fazer... ai meu Deus. Mas eu fazia, sabe? Eu sem pagar nada, fazia gratuito. Sim. E aí, uma amiga minha falou assim para mim, a Letícia, lembra da Letícia? Você até fez o disque com ela. Ela falou, Carol, por que você não dá aula de português? Aí eu falei, Leti, mas é tão complicado, correria, né, tal, de casa. Ela falou, mas você é tão boa para dar aula, tal. Aí eu comecei a dar aula para uma médica que estava indo para o Brasil, ela ia fazer uma residência de 1 ano no Brasil, de cirurgia plástica. E eu dei aula para ela por 6 meses. Com as aulas, ela conseguiu passar num teste que chama CELPE-BRAS, para estrangeiros que aprendem português, para poderem trabalhar no Brasil e estudar no Brasil. Então, ela fez no consulado de Roma esse teste, passou, ficou super contente. Na hora me mandou mensagem, falou, Carol, passei. Aí eu falei, legal, né? Passou 1 ano no Brasil e esse período todo que ela passou no Brasil, ela me mandava mensagem. Carol, obrigado pelas suas aulas. Carol, você é uma professora super. Carol, não sei o quê. Olha, lembra aquilo que a gente estudou? Nossa, hoje eu usei aquelas dicas. Aí eu fiquei assim, né? Eu falei, meu Deus, será que eu sou tão boa assim para dar aula? Será que eu sou tão boa? Foi ótimo. Carol, mas só um pouquinho até pra gente. Eu avancei muito na história e eu só queria voltar, porque você falou que ser professora era um sonho de infância. Mas a tua carreira, você sempre trabalhou, você, sua irmã, eles, nós eles, todos nós trabalhando desde muito novas, mas a sua carreira foi aonde? Quando você parou de trabalhar, que as crianças chegaram, você foi trabalhando, fazendo o que ao longo da vida?
Ok. Eu trabalhei primeiro na Alitalia, uma companhia aérea italiana, né? Uma multinacional italiana, companhia aérea, que agora já não existe mais, agora chama Ita Airways. E, e aí, quando eu me transferi para a Itália, eu trabalhei aqui numa ONG, onde vendiam produtos de solidários, produtos feitos à mão, produtos ecológicos, Artesanato, né? biológicos, isso, Hum, artesanatos, tudo muito natural, muito feito à mão. Então, era uma ONG super legal, mas ao mesmo tempo meio que de esquerda, assim. E, então, mas muito bom, porque abriu assim a minha mente para eles traziam produtos do mundo inteiro. Então, tinha até coisas da Eritreia na África. Então, pra você ter ideia, foi muito interessante. É, uhum. e aí eu fiquei grávida, então, né, de um momento de trabalho contínuo, porque eu saí da Itália, já vim direto para a Itália, e aí já entrei nessa ONG e trabalhando, né, direto. E aí Uhum. tudo parou quando eu fiquei grávida, tudo parou. Claro, com trigêmeos, com uma gestação de um bebê só já ia ser um super desafiador fora do país. Imagina com três pequenininhos. Mas aí, então, só tô retomando, pessoal, porque é interessante, eu tô falando aqui, porque a gente vai deixar isso gravado para quem for assistir depois. Porque era um sonho antigo da Carol. Aí tem um negócio que eu sempre falo, vida acontece. Ela se mudou para Itália, ela casou, e aí vieram as crianças, vieram três. Muito amados, mas vieram os três, ela teve que se organizar, então ficou tudo para trás, porque agora a Carol era, antes de tudo, era mãe. Então, ter que viver a maternidade muito intensamente, né, Carol? Por pelo menos 10 anos. Foi isso? Sim, sim, a prioridade ficou sendo eles totalmente. E era um desejo muito grande, né? Eu não sei se todas as mulheres têm esse desejo, mas era o meu desejo de ser mãe. Então, Uhum, minha prioridade total foi para eles. Ainda é para, uhum. mas Claro, hoje dá para conciliar, entendeu? E sim. compartilhar. Mas Isso, eu parei tudo para isso. ir e estar com as crianças. Isso. Então, teve aí um hiato, um intervalo de pelo menos 10 a 11 anos, considerando a idade das crianças, tempo de gestação, essas coisas todas. Muita coisa aconteceu na vida da Carol. Então, a gente está nesse momento de vida, depois das crianças já um pouco maiores, em que ela ensinou uma médica que passou num teste que era importante para que ela pudesse fazer uma especialização aqui no país. Só tudo isso, entendeu? E aí que ela começou a considerar, será que eu sou boa mesmo? É engraçado, Carol, porque a gente tem, eu não sei se você passou por isso, se você quer compartilhar um pouco também. Só um parênteses que a gente vai voltar para sua história. Coisas que as pessoas algumas pessoas foram falando, puxa, você é boa nisso, você é boa nisso, até você tomar consciência, puxa, acho que isso aqui eu faço de fato bem. Você teve isso? Então, sabe o que aconteceu? Com o meu filho na escola, ele estava com uns 8 para 9 anos. Aqui na Itália, as professoras são muito treinadas para diagnosticar dislexia. Então, Uhum, a professora já viu a dificuldade de aprendizagem nele e chamou a mãe e o pai, falou, ó, leva na neuropsiquiatra, porque infantil, porque ele está com dificuldade. Aí a gente correu, né? Eu falei, que isso, né? Dislexia, que isso? Aí corremos e fizemos todos os testes tal e deu dislexia. Aí a médica começou a indagar eu e o Carlos. Então, mas vocês já tiveram? Como é que era na escola? Tal, milhões de perguntas. Descobri que eu também tinha dislexia. Eu tenho dislexia. Aí aquela ficha caiu, aquela ficha, sabe que quando cai assim, você fala, ah, meu Deus, me encontrei. Ah, eu sou boa, sim, eu sei cozinhar, sabe? Aquela coisa de eu posso fazer o que eu quiser, eu posso uhum, dar o que eu quiser. Antes não, antes eu era muito limitada com os meus estudos, uhum, com as minhas coisas. Eu achava que eu não podia, né?
fazer uma pós-graduação. Eu achava que eu não podia fazer uma faculdade com um curso paralelo. Porque eu não... E, na verdade, não. Na verdade, não era isso. Então, essa sua pergunta foi bem... foi justa, porque, sim, com o fato do meu filho ter esse diagnóstico, eu descobri que eu também era. Então, daí, tudo desencadeou para melhor, né? Porque eu Sim, vi que... porque aí você sabia com o que você estava lidando e sabia que não é porque você tinha que lidar ter outras abordagens que tornavam impossível aquilo que você queria fazer, muito pelo contrário. Tanto é que as pessoas vêm te retornando o quão... Bom, Carol é uma das pessoas mais organizadas que eu conheço. As pessoas acham que eu sou organizada, eu dou risada. Você fala, ah, querido, não, não. Eu só ponho uma mínima ordem que é para não me perder de vez. Organizada, não. A Carol é. Também com 3, né, Carol? O treino foi bom, né? Né? E aí, Exato. meu amor, bom, a sua médica, a sua aluna médica arrasou nos testes e aí você viu uma possibilidade ali. Como que foi da médica até a montagem da escola, efetivamente falando? Então, isso é muito interessante, porque o empreendedorismo, quando você tem o seu objetivo, né? Tem o seu, até esqueci, eu até escrevi a palavra para não esquecer. Tem o seu propósito, quando você tem o seu Uhum, propósito e joga nesse propósito, sem pensar uhum, no retorno, né? Você vai lá e se joga, a coisa vem. Porque aí veio uma psiquiatra querendo fazer, uma psicóloga querendo fazer português comigo. Porque ela estava com uhum. uma parceria com psicólogos no Brasil para, imagina, para atender uma série de presidiários no norte do Brasil. É um projeto que ela participou e ela precisava falar Sim. português, ela precisava falar português urgente. E aí começou a atrair, sabe? As pessoas me ligavam, falavam, você está dando aula de português? Eu, meu Deus, mas quanta gente. Começou a atrair o negócio. E foi legal, porque eu comecei a fazer aula particular. Mas aí eu fiquei muito ocupada, entendeu? Aí eu não consegui me organizar direito. Então, a Então, decisão porque assim, você falou dos seus filhos, a questão do orgulho, né, da mãe trabalhando e tudo mais, da referência que você tem de mãe, é, que não era minha mãe, mas também é uma referência para mim, com certeza, tia Miriam. Mas aí, não foi uma decisão, vou voltar para o mercado de trabalho ou vou empreender. Pelo que você está colocando, meio que as coisas foram acontecendo mais ou menos naturalmente. Você foi sim, caminhando muito organicamente para essa decisão. Não foi tipo, ah, não, quero voltar a trabalhar, eu quero trabalhar numa escola. Ou não, eu vou dar aula particular e vou empreender. não foi a coisa foi me chamando. Eu fui Sim, indo, eu fui ouvindo a voz de Deus também, porque eu sim, sou cristã, então sim. eu sinto muito a voz de Deus, então Uhum, eu fui caminhando e aí a coisa veio, atraiu. Mas a parte mais importante que hoje eu vejo é o doar, é o servir, uhum, é o dar. Porque quando você faz isso, volta para você de uma maneira que você uhum, fala, "Ah, meu Deus, uhum, não, não acredito." Entendeu? uhum. Isso eu acho que isso é o principal. Em qualquer trabalho, mesmo no caixa no supermercado. Mas se você Claro. for o melhor caixa, entrar, Uhum, né, antes do serviço, sair depois, dar o seu melhor, eu acho que sim, isso é sim. o diferencial. Entendeu? E é o que eu Uhum. estou tentando fazer com os italianos, o diferencial. Isso. E aí, quando você começou, então, a dar as aulas particulares... Bom, mas espera, quando a gente se encontrou, você já estava dando aulas, verdade? Você já estava dando... Legal. Você tinha alguns alunos, e eu lembro que a sua agenda era bem corrida, também estava com muito cliente, a gente se organizava e tem o nosso fuso, mas foi aí que, na consultoria, eu comecei, de fato, a trabalhar com mentoria também com empreendedores. Então, fala para mim em que momento que a gente se encontrou, como foi para você fazer o que eu chamo de mapeamento do perfil comportamental, que é o DISC, como foi esse processo de autoconhecimento, conta como começou. Ah, o disco é fantástico. Eu indico a todas as pessoas que querem voltar ao mercado de trabalho, até você que não quer, mas você não se conhece, você quer se conhecer melhor,
porque você quer, não sei, ter algum projeto ou um grupo de mulheres ou qualquer outra coisa. O disco é fantástico, porque ali eu consegui ver o quanto eu era introvertida, o quanto eu era influenciadora, o quanto eu era que eu e fala assim, ó, saber valorizar mais as diferentes habilidades existentes em cada pessoa. Então, eu pude não ver só o eu, né? Mas olhar os meus filhos, meu marido. Então, é fantástico, porque você olha para você e também você consegue ajudar as pessoas em volta de você, ver a qualidade das pessoas em volta de você. O disco foi fundamental, Glaucia. Esse processo que a gente fez juntas foi o degrau que eu precisava subir para falar, ok, vou abrir minha empresa. E eu acho que sem esse degrau eu ainda estaria meio que perdida, sabe? Meio assim no limbo, não sabia por onde começar. Então eu sempre falo isso para você, né? Que para mim foi Fala. fundamental. É, fala mesmo. Carol, eu lembro que uma das coisas mais marcantes, assim, que eu vejo com os meus clientes, se você tiver algum, eu podia ter te perguntado isso antes para tentar trazer a memória, mas se não lembrar, tudo bem, porque aqui é bate-papo, gente. A gente está aqui, bate-bola, a Carol tá lá tarde da noite e a gente está aqui no meio da tarde, ainda com esse finalzinho da tarde, então vamos lá. Acontece muito dos meus clientes deles olharem alguma coisa nesse perfil, né, nessa pesquisa, e falar assim, nossa, mas isso aqui é bacana, isso é legal, tipo, eu achei que todo mundo era assim. Teve alguma coisa no Disque que você lembra, assim, que te surpreendeu, que você falou assim, puxa, isso aqui é bacana, eu não achei que isso aqui fosse tão bacana, e na verdade é o meu superpoder, como eu gosto de falar. Tem alguma coisa que te marca, que te lembra, assim, no relatório? Sim, sim, teve uma coisa impressionante que saiu que eu influenciava, eu era influenciadora. Aí eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, mas como é que eu influencio? Como? Aí, numa conversa, você falou, Carol, na sua conduta, no que você fala, no seu dia a dia. Aí eu falei, nossa, é? Eu faço isso? Você falou, faz. Aí eu falei, meu Deus. E aí, quando eu comecei a me olhar, né, e ver quem era a Caroline realmente, eu falei, realmente, se você vive, né, uma boa conduta, se você fala palavras boas e tem uma boa energia, com certeza as pessoas vão querer estar perto de você, né, querer estar ali do seu Uhum, lado. E uhum, eu descobri isso, eu não sabia disso. Entendeu? uhum, Sempre me uhum. achei a mais tímida, a mais reservada, mais fechada. E que eu sou reservada, mas na verdade tem esse outro lado meu que eu não conhecia. Então, Isso que é, nossa, isso é muito legal você estar falando, porque o fato de ser reservada não quer dizer que ela não conseguia influenciar pessoas. Tanto é que quem segue, se você está aqui pelo meu perfil do Instagram, vou te convidar a seguir a Carol no curso de português. Eu não sei falar italiano, gente, é com S, Corso. Ponto, é o português aí, que é italiano, que você segue a Carol. Ou então, qual é o seu pessoal mesmo que você mudou? Não é mais Carol? enfrentando a Enfrentando, dislexia. enfrentando a dislexia. Arroba enfrentando a dislexia. Você vai seguir a Carol. Ela tá sempre postando stories, mais do que eu, que o Edu não me escute. Muito mais reels. Ela tá sempre com o moço na frente da câmera. Uma pessoa introvertida, em geral, não faria isso ou não faria com tanta facilidade. Mas isso que eu disse que nesse ponto, Carol, quem observou de fora, ele foi um bom ponto de partida para te dar coragem para te falar, é possível, né? Acho que isso foi interessante. Sim, o fato da coragem foi fantástico, porque imagina, eu nunca ia ficar na frente de uma câmera falando, explicando uma coisa em português. Falando, imagina, traduzindo em português para o italiano, você acha que eu ia falar isso? Não ia nunca. Aí, com o Disque, eu vi claramente, falando assim, ó, esse negócio de ter vergonha, de medo, não existe. Vai, minha filha, força. Aí eu falei, é mesmo? Então eu vou. Mas porque eu fiz o Disque? Se eu fosse ter essa consciência, eu sozinha, eu não ia ter, eu ia continuar na minha, Uhum, no meu. uhum.
Isso é muito legal você falar, Carol, porque o autoconhecimento ele é importante para todo tipo de decisão de vida. Às vezes a pessoa não sabe se ela vai empreender, se ela volta para o mercado, se ela, qual é o próximo passo, ou ela já está trabalhando, mas não está muito feliz. Eu continuo aqui porque emprego está difícil, tá mesmo. Eu mudo de empresa, ou eu largo tudo, vou realizar meu sonho, ou qual é o melhor momento, porque eu de fato acredito que as pessoas têm que realizar o sonho, mas eu creio que elas precisam se planejar para isso, sabe? Não sai fazendo tudo, se organiza, guarda uma graninha, se planeja para isso, né? Enfim, tem muitos jeitos de você começar a colocar os seus projetos efetivos, dar efetivos passos para o seu projeto se tornar realidade. Então, eu acho muito bacana, porque nesse aspecto, realmente, a Carol sempre fala isso para mim, é verdade, que a gente vê diferença. Carol, então, como começou a escola? Por onde ela caminhou e que ponto que você está agora? Depois do disco, você viu que você conseguia empreender. Daí aconteceu o quê? Sim. Depois do disco eu vi que eu poderia empreender e fui com a boquinha bem fechada, sem contar para o mundo inteiro. E comecei a conhecer um pouquinho as redes sociais para saber como porque hoje em dia, né, se você quer abrir uma empresa, você não vai mais num contador e abre uma empresa. Você vai na rede social e abre uma empresa. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, procurei assim o melhor curso que existisse no mercado brasileiro para iniciar, né? E fui com a cara e com a coragem. E em vez de dar aulas particulares com horário, eu criei um curso de português para italianos, um vídeo curso, na verdade, né? E eles compram o curso, fazem as aulas, e depois a gente tem várias aulas online, via ou Zoom, via Meet, mas não é mais o método de professor particular, sabe? Uma hora. Certo. É um grupo de alunos como se fosse um pacote de viagem, um grupo de alunos que fazem essas aulas, só que antes de fazer as aulas particulares, eles têm que ver os vídeos que estão lá gravados na plataforma. E esse tipo de vídeo, de curso, está dando muito certo no Brasil. E está começando aqui na Itália. Então, eu sou a primeira... Imagina, Glau, eu sou a primeira escola online de português para italianos. Uou! Meu curso é o único na Itália que vende aulas de português online. Então, o italiano, onde ele estiver no mundo, tanto é que eu tive alunas, tinha uma aluna que estava na Inglaterra, eu estou em Nápoles, eu tenho aluna que está no norte da Itália, eu tenho aluna que está no sul da Itália, na Calábria, na Sicília. Então, assim, não importa onde você está, em qualquer lugar que você estiver, você pode ver esse curso online. Então, sendo o primeiro, trazendo essa bagagem de empreender do Brasil, tá dando certo. É muito trabalho, né? Que empreendedor trabalha bastante. Mas está indo. Eu já estou na 4ª turma. Uau! Então, eu sou ainda um bebezinho, né? Quantos anos tem a escola? A escola tem 2 anos. 2 anos. 2 anos. Tá crescendo. É super recente. A minha consultoria tem 3, por exemplo. Ela é de 2019. Fez agora setembro. Você vai até a data, porque eu acho que eu fiz aniversário e nem celebrei. Mas 3 anos. É bem recente, gente. Isso que é o bacana, porque tem 2 jeitos de você viver sua vida. Um pouco todo dia e ser consistente e tudo de uma vez e de repente cansar, parar no meio e aí dá errado, e tem que começar aquela coisa, e daquele intervalo. E o que a gente vê na escola da Carol é aquela consistência, aquela continuidade. Ela não para. Ela não vai fazer grandes... Não que ela trabalhe pouco, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de quantidade de coisas e projetos de uma vez.
ela vai pegando os projetos conforme a mão vai alcançando, que é muito importante, e aí vai fazendo. Carol, conta alguns dos desafios. Eu sei de alguns, mas eu queria que você falasse. Que você teve quando você foi empreender. O que, que você não sabia que teve que ou buscar alguém que te ajudasse, ou teve que aprender na raça? Tem um monte de histórias, mas conta aí algumas. Não, tem milhares, né? Assim, eu acho que a mais interessante, até para o pessoal que está aqui, que quer empreender online, é o tal da propaganda no Facebook Business. Ah. É uma coisa complicada, que você não pode se jogar lá e começar a fazer. Você tem que fazer um curso, você tem que se formar para fazer. E não é qualquer curso, você tem que pegar um curso bom, porque tem vários cursos no mercado, né, para fazer tráfego pago. Mas aquele que te dá o resultado, eu acho que tem que ser o melhor. O melhor, o guru aí do empreendedorismo, você tem que pegar ele. Porque é muito detalhe, Glau. É muita coisa técnica, é muita. E sem contar que vai ser o dinheiro, né? Investido. Claro. Então, Uhum. se você não está atento, se você não vai lá controlar todos os dias, se você não coloca o público justo, o público certo, Uhum, uhum, dá ruim, entendeu? Então, uhum. foi uma coisa que eu tive que aprender na raça, lá, né? Junto com o curso, claro, porque sozinha não iria fazer. E assim, às vezes eu passava até as 3 da manhã, eu aqui no computador, meu marido na cama, Carol, vem dormir. Carlos, só mais um minuto, tal, tô fazendo tal. 3 da manhã, 4, terminando, sabe? De fazer as coisas, olhando. Ai, errei, deixa eu ver de novo. Com 2 computadores ligados, um olhando, Uau. sabe? O olho desse tamanho, porque eu queria entregar aquela coisa, eu queria fazer bem, eu queria, entendeu? O dia seguinte falar, ai, finalmente fiz. Várias vezes eu fiz errado, várias vezes não deu certo. Várias vezes eu montei a campanha e não rodou. Ficou 0, 0, 0, 0, 0. Entendeu? Então, mas é experiência. Você se joga e empreendedorismo é assim mesmo, né? O empreendedor tá ali para o dia certo, ou do dia erra, mas o importante é não desistir. Você estava falando, né, Uhum. de altos e baixos. Tem momentos que na semana eu tô, né, correndo, pauleira, pega a criança na escola, pega a criança na outra escola, volta, grava um vídeo, escreve um script. Com a dislexia eu tenho que ler, reler, ler de novo, ver se tem erro de português e ler, aí mandar para alguém, gente, alguém, pelo amor de Deus, lê esse texto para mim, tá tudo certo? A pessoa manda de volta, aí eu gravo o vídeo, edito, posto. Chega no sábado e no domingo, Glau, te juro, às vezes eu fico prostrada na cama assim, aí meu marido Uau. vem ver um filme, vem eu lá, ai, Carlos, filme, pelo amor de Deus, não tô afim. Ou você vem dormir, ou você vem deitar e dormir, ou fica vendo sozinho. Mas eu tô tão cansada, mas eu deixo para descansar no final de semana. Porque a semana eu prefiro dar aquele gás para poder descansar no final de semana, para justamente não ter altos e baixos durante a semana, entendeu? Uhum, Então eu uhum, consegui achar essa tipo escamotagem, vai, esse atalho para uhum, poder não perder o pique durante a semana. Tá dando uhum, certo até agora, né? Então, em 2 anos tá dando certo. Espero que continue assim. uhum. Hoje você se vê profissionalmente, tá? A gente está falando. Você se vê fazendo outra coisa, é onde você quer estar, aonde você quer estar. Sim, sim. É o meu propósito. O meu propósito era e é ser professora e levar o curso de português para a Itália, mostrar para os italianos o Brasil como realmente é. Não é o Brasil de samba e mulher pelada. E é o Brasil de gente decente, de gente culta, de gente que ama a Deus, gente que tem um como o Brasil é laico, né? Tem várias religiões, mas de gente que o brasileiro ele crê muito, né? Ele é muito crente. É, é. Então, pessoas que amam a religião, que abraçam, né?
a religião que professam, e não só isso, né? A brasileira abraça tudo, né? A brasileira é muito 880. É. Mostrar esse lado bonito, gostoso, real, que a Europa é muito fria, né? Então, tanto é que os italianos falam: você tá sempre alegre, você tá sempre contente. Eu falo: ai, gente, às vezes eu boto uns stories assim, mas só para botar, porque eu tô tão jururu. Não, não é verdade, você tá sempre alegre. Eu, obrigada, obrigada. Então, até na nossa, né, no momento jururu, eles acham que a gente tá Uhum. contente, feliz, animado. Então, isso é muito legal. É mostrar Você tem que para vir para cá, você tem que vir para cá gravar os seus vídeos aqui em loco, porque depois da que a pandemia passou, que abriu as coisas, você ainda não veio, né? Você tem que ainda gravar não. seus vídeos aqui, mostrar para não é nada isso. Que É honra verdade. ter um brasileiro querendo mostrar uma cara não tão vista aí fora e ter gente comprometida com isso, ter isso como propósito de vida. Isso é incrível, um orgulho. Sim. Sim, sim, sim. Não, e tem vários projetos que já estavam no papel e já estão, já fizemos reuniões e daqui a pouco vai aparecer aí coisas novas e já está tudo se movimentando. Eu não parei mais, Glau. Depois que eu saí da caixa, depois do disque, eu não parei mais. Carol, se a gente fosse colocar uns 5 passos aqui, vamos juntas. Nós não planejamos isso. Aqui tá tudo no informal, viu? Eu não sou planejada, a Carol que é. Se a gente fosse dar alguns passos para as pessoas que querem tirar sonhos do papel, sei lá, tem qualquer sonho que seja, né? Vamos colocar mais para o profissional, mas pode ser pessoal. Que querendo ou não ser professora, era algo pessoal para Carol. Traz uma realização pessoal, ela já deixou claro aqui pra gente, e tem esse viagem de profissão, porque a gente tem que pagar boleto no final do mês, é assim que é a vida. Mas vamos lá, alguns passos para a pessoa tirar sonhos e projetos da gaveta e começar a dar passos efetivos para empreender. Podemos colocar autoconhecimento, tipo, do que eu sou capaz ou aquilo que eu preciso reconhecer que eu preciso melhorar? Você acha que autoconhecimento é importante? Sim, fundamental. Fundamental, porque se você não se conhece, se você não conhece a sua capacidade, você vai para lugar nenhum. Então, E é se fundamental. apropriar, né, Carol? Porque você já tinha essas competências, mas você não tinha noção que elas já estavam sobre você. Isso é muito interessante. Sim, isso mesmo. Autoconhecimento em primeiro lugar. Depois, Carol, o que que você acha? Depois que você se conheceu, o que que você começou a fazer? É não ter medo de dar o segundo passo, porque, Isso! né? Porque você Não parar no primeiro passo, exatamente. Maravilhoso! Eu vou escrever isso nos meus negócios aqui de Instagram, maravilhoso. Segundo passo, não pare no primeiro. sim, porque você toma aquela autoconfiança, né? Você tá toda Isso! gás. Aí você fala, meu Deus, Isso! e agora? Aí você bloqueia. Uhum. Não para. Não Então, para. vai no segundo. Ou se o trabalho é fixo, né? Se é em uma empresa, em uma fábrica, Sim. prepara o seu currículo. Faz o currículo melhor Isso. que tiver no mercado. Bota foto, Isso. faz aquela make e, É isso aí. né? Ou se o Ó, currículo é no Instagram, a mesma uhum. coisa. Exato. Exato. Olha, então, olha, primeiro passo, autoconhecimento. Segundo passo, tira a palavra medo do teu dicionário, sabe? Com base no autoconhecimento. Gente, eu sempre falo isso, eu vou repetir aqui. Acho que a Carol vai concordar comigo. Como é que a gente vence medo? Com fatos. Fatos que se opõem a esse medo. Então, eu tenho medo de empreender. Por que você tem medo de empreender? Eu tenho medo que dê errado. Tá. Nós vamos procurar um monte de história de empreendedor, de homens e mulheres de sucesso, que deu 1000 vezes errado até dar certo. Então, tá, tudo bem, faz parte do aprendizado. Então, do que mais? Quais são as suas preocupações? E aí você vai tirando esse medo. Eu acho que o terceiro, Carol, no seu caso, foi continuar dando os passos conforme as portas se abriram. E eu não sei o que, que vem antes, se é continuar caminhando conforme as portas se abriram, queria que você falasse da sua experiência, ou se planejar para realmente tirar as coisas do papel e começar a caminhar. O que, que veio antes? Sim, planejar é Tá. fundamental.
Tá. Porque eu sabia o que eu queria, que estava tudo na minha cabeça, mas eu não conseguia colocar no papel. Não sei se você lembra que eu falava isso. Eu sabia o que eu queria, Isso, mas eu não isso, conseguia colocar isso, no papel. Aí, isso. tentar encontrar parceiros, porque no empreendedorismo você não faz nada sozinho. Então, Hum, encontrar parceiros, aquela pessoa que foi fundamental, tipo a Luciana na minha vida, você sim. na minha vida foi fundamental, Hum, porque na minha empresa a gente pôde fazer missão, visão, valor, coisas que eu, verdade. né? Coisas que eu não sabia, coisas que não estava assim na minha. Eu não sabia o porquê que teria que fazer aquilo, que a Uhum, empresa tem que ter aquilo. E uhum, detalhes que às vezes para algumas pessoas são óbvias, para você que está no início da jornada não é. Então, procurar parceiros, isso é fundamental. uhum, Alguém que sabe mais do que uhum. você, um tio que fez uma pós-graduação, vai lá pedir um conselho, né? Mesmo nas redes sociais, sabe quanta gente eu fiz amizade? Eu nunca vi na vida ao vivo e a cores, mas só pelo Instagram, pedindo conselho, falando, gente, faz uma live comigo. Sim, semana que vem eu vou fazer uma live com uma portuguesa, se chama Cristina. Ela mora em Lisboa. Conheci ela pelo Instagram, escrevi uma mensagem, falei, Cristina, quer fazer uma live de português do Brasil, português de Portugal? Diferenças, sotaques, pronúncias. Ela, vamos embora, sim, que dia? Eu falei, dia tal, que hora? De hora tal. Sim, vamos fazer. Então, contatos, né? Não ter medo de fazer esse contato. Eu sei que eu também morria de medo de escrever para uma pessoa desconhecida. Mas é passar, né? Passar esse medo e ir. Porque o não você já tem, né? Então, Isso, uma das minhas frases de vida é: eu não já tenho, eu estou indo atrás do sim. Então, vou passar pelos não, é isso mesmo. Então, gente, sim. autoconhecimento. Não, não parar no primeiro passo, né? Pular a palavra medo. Continuar caminhando conforme as coisas vão se abrindo, planejar. E aí a Carol tá dando uma quinta dica fundamental, gente, que no Recursos Humanos a gente tem um nome fancy, chique para falar, que é networking, mas que é procurar parcerias, pessoas que vão fazer com facilidade aquilo que para você não é tão fácil, assim como você faz coisas que para outras pessoas não é tão fácil. Então, por exemplo, tá aqui o Edu Trovão, ele é da agência 287, é o cara do marketing digital. Esse mundo aqui, atrás do meu telefone, ele conhece muito bem. Esse mundo eu apanho para conhecer esse mundo, mas ele vai traduzindo para mim. E aí, como tem outras coisas que eu posso ajudar. Então, procurar parceiros para quem está empreendendo é bem fundamental. A Carol respondeu e eu queria só reforçar que eu acho muito importante, gente. Como decidir? Eu perguntei para ela, você está onde você quer estar ou você quer para um outro lugar, profissionalmente falando? Ela falou assim, não, eu estou onde eu quero, porque está cumprindo o meu propósito. Como eu decido se eu vou empreender ou vou voltar para o mercado de trabalho, numa multinacional, uma empresa, o que for? Qual você está? Em qual momento, em qual ambiente você vai cumprir o seu propósito? Isso vai te ajudar na sua decisão. Se é empreendendo, então vai empreender. Se é de repente numa empresa já estruturada, então vá para esse lugar. Mas em que lugar você vai cumprir seu propósito? Porque quanto mais você tiver cumprindo seu propósito, mais você vai ser feliz e mais você vai fazer outras pessoas serem felizes. Porque propósito sempre tem a ver. Depois a gente pode fazer uma live só sobre propósito, gente. Propósito tem nada a ver com a gente. Propósito é sobre o outro. É sobre a outra pessoa. O que passa por mim, mas que vai chegar no outro. É o que eu deixo aqui de marca. Então, é bem importante. Isso aqui, ó. Isso aqui é um presente a Carol falar isso pra gente, porque é muito verdade. Isso vai te ajudar a tomar decisão não só sobre empreender, mas decisão de vida. Casar, não casar, morar fora, morar dentro, morar com o pai, com a mãe, morar sozinho, sair correndo, ficar quieto. Entender seu propósito vai te ajudar nas pequenas e grandes decisões de vida. É Eu verdade. acho que é isso. Carol, ficou faltando. Fala, Carol, Uma isso que eu coisa ia que eu falar. queria só agregar é, às vezes as pessoas falam, né? Ai, mas eu não tenho dinheiro para empreender. Ai, eu não Isso, não tenho posso. dinheiro, não tenho tempo, sou mãe, tenho filhos. Me fala, Carol. É, Porque sua vida é tão ela, fácil, né? Você nem tem 3 filhos, imagina, sua vida é tão não, tranquila. é assim, principalmente a objeção de não ter dinheiro, né? Tá. É tá ligado ao propósito.
Porque uma vez que você se doa, né? Tipo, quantas mentorias você já, Gláucia, já ofereceu gratuitamente, né? É nesse gratuito que o retorno vem, porque você não dá aquele gratuito meia boca. Você vai dar aquele gratuito, como a gente falou no início, né? Você vai servir, você vai dar com excelência, você vai dar com todo o seu, né? Tudo que aquilo que você souber e puder dar. Então, a pessoa, o que está recebendo, vai ver isso. E vai voltar, vai ter esse retorno. E tem esse retorno, gente. Às vezes não tem uma semana ou um dia, mas volta, essa coisa volta. E às vezes volta que você fala, ah, nossa, quanta gente está me procurando. Entendeu? É E muito você sabe, importante. Carol, assim, já que você mencionou o caso aqui da consultoria, às vezes nem é tanto o retorno financeiro, mas tem um retorno que ele é tão priceless, ele é tão assim, não dá para você medir, que é quando você vê, por exemplo, que é o nosso caso, provavelmente se der certo, ele estava até aqui o Lip, não sei se ele ainda está na live, de uma pessoa há muitos anos fora do mercado de trabalho, um currículo que você fala, meu Deus do céu, como é que esse cara tá sem trabalhar com esse nível de currículo? E o cara voltar assim, ali, sabe? Aquele emprego tipo nata que você fica assim, uou. Não vi isso chegando, que incrível. É um tipo, claro, gente, como a Carol falou, é verdade. A gente crê em Deus, a gente acredita que Deus abençoa, é que Deus que abre as portas, mas a gente sabe que tem uma parte que é a parte do possível, aquilo que está nas nossas mãos, que é nossa responsabilidade. É a gente que vai fazer, é você que vai acordar cedo, é você que vai pôr sua cara nos reels, é você que vai ficar ou fazendo curso, se quebrando a cabeça, como é que funciona essa ferramenta para que eu possa usá-la para divulgar o meu trabalho, o meu produto, o meu serviço. Tem uma parte que é sua, e para essa parte, ela precisa ser bem feita, e a gente precisa estar pronta para ela, né? Sim. E é disso que a Carol está falando, da gente fazer no nosso melhor, na melhor da nossa possibilidade, no mais alto nível da nossa excelência, porque isso vai gerar retorno para as pessoas e também para a gente. E claro, né? Vai chegar o dinheirinho também, tem que chegar, né, Carol? Sim, sim. Não, mas vem, com certeza. Isso vem, É isso é isso. consequência, a consequência. É consequência. Carol, hoje a escola já se banca? Eu não quero saber valores, pelo amor de Deus. É que a gente entrou nesse assunto finanças e para quem empreende é sempre importante. Ou ainda você é um investimento que, conforme vai chegando inscrições, você ainda vai reinvestindo no próprio negócio? Então, nas 3 primeiras turmas, tudo que entrou eu investia. Eu entrava e eu investia. Na Uhum, última turma, eu entrei numa mentoria, tipo uma espécie de pós-graduação. Então, eu uhum. fiz um grande investimento, porque eu tô querendo um retorno daqui a 1, 2 anos. Isso, Então, eu tô estudando bastante. é Mas, isso. fala. Não, é isso, porque acho que é importante, Carol, falar isso para quem quer empreender, porque às vezes a pessoa está no mercado de trabalho e tipo, vou pedir as contas, vou empreender. Cuidado! Não é que você não pode fazer, pelo amor de Deus, quem sou eu para falar para você faça ou não faça uma coisa? Não estamos nesse lugar, não é isso. É porque às vezes existe planejamento, porque empreender, dependendo de onde você vai empreender, a Carol está falando de uma escola de idiomas, gente. Não estou colocando num negócio de maior ou menor importância, eu estou falando de porte, de tamanho. Então, para isso, ela está tendo que investir, porque ela está olhando médio e longo prazo. Então, você que vai empreender, cuidado, se o seu negócio é menor, pode ser que já nos primeiros meses já tenha um retorno que você consiga manter o teu negócio e tirar dele o seu sustento. Mas dependendo de quem for empreender, em que ramo de negócio, ou que tipo de retorno você quer ter, os primeiros anos pode ser que seja só de investimento. A minha consultoria não se banca ainda, já tem 3 anos. Então, nem sei se eu podia estar falando dessas coisas aqui, mas agora também já falei, qualquer coisa a gente edita. Quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, paciência. Mas é isso. A gente tem que continuar. Que tipo de investimento que você quer? Às vezes, Carol, você está falando do nosso povo, eu amo o nosso povo, eu amo ser brasileira.
Eu acho que é um privilégio. Nosso povo tem coisas tão lindas, ele é muito carinhoso, ele é muito acolhedor, ele é muito alegre, ele faz graça até quando não devia, se a gente quiser dizer bem a verdade. Sabe? Mas a gente é muito imediatista, né? A gente quer plantar sementinha hoje e colher amanhã de manhã. E empreendedorismo não é assim, não. Não, não. Que construir autoridade é devagarzinho. Não é de hoje para amanhã. Então, por mais que você seja PhD em neuro, sei lá, cirurgião plástico, sei lá. Não, não dá. Mesmo isso, tem outro maior do que você, tem outro doutor, mestre, né, maior. Uhum, Então, é devagar. Não é rápido, não. E uhum, só se você comprar seguidores, aí é um outro caso, né? Mas uhum. a construir autoridade é devagarzinho. E as pessoas começam a ver a sua doação, a sua devoção. Eles veem que você gosta do que você está falando, que você Sim. entende do que você está falando. Então, uma Uhum. das coisas curiosas era essa frase que as minhas alunas falavam. A gente vê que você gosta de dar aula. A gente vê Uou! que você tem prazer em dar aula. Então, quando elas me falavam isso, aí às vezes até eu falava, sim, obrigada. Não, mas eu gosto mesmo. Eu me sinto completa quando eu faço isso. Então, olha que interessante, Glau. Eu amo fazer a aula aqui online, no Zoom, né, com as alunas, mas eu não gosto de gravar a aula, eu sozinha com a câmera aqui falando. Falo, tô falando para quem? Entendeu? Então, isso é muito interessante. Quando eu tô com a pessoa ali do lado, na frente, nossa, às vezes a aula até passa do horário, porque fica tão gostoso. Sim, né? Minhas mentorias nunca. Eu tenho que tomar um cuidado, porque às vezes eu atrapalho o horário da pessoa, mas a minha assessoria eu sempre é contratual, é 1 hora, mas é contratual, eu nunca fazer 1 hora. Sim. Não, e isso eles veem, os alunos veem, o cliente vê, né? Esse diferencial. Sim, E isso sim, é legal ouvir esse retorno deles. muito legal. Carol, acho que, bom, eu não sei se alguém que está aqui na live, a gente tem mais uns 5 minutinhos, porque nosso compromisso é fazer no máximo 1 hora para não ficar cansativo, e porque já está dando quase 11 horas da noite para Carol, né? Mas eu queria que você, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, já pergunta já. Carol, fala aí em italiano, se alguém dos seus alunos tem alguma pergunta para deixar aqui, fala aí, que se Ok. tiver alguém, já faz a pergunta em italiano e você que responde. Allora, se c'è qualcuno qua che mi segue, qualche alunno, qualche follower, che vuole fare una domanda o a me o a Glaucia, può fare la domanda e risponderemo con molto piacere. Responderemos com muito prazer, isso eu entendi. Ó, Edu escreveu aqui, mas comprar seguidores não gera vendas. Só lá, só o quê? Afaga o ego com métrica Com- De realmente. vaidade. É verdade. Porque a Carol tá falando assim, esse crescimento não vai ser de uma vez, a não ser que o pessoal que compra. E o Edu tá falando, só que também quem compra só tá gerando número, não tá gerando. Porque, gente, antigamente a autoridade era como? Pegava o diploma e falava, meu diploma em bacharel, em mestrado, meu mestrado, meu doutorado, meu PhD. Não que isso não seja autoridade, pelo amor de Deus. Mas quando a gente está falando de mídias sociais, desse ambiente digital, a autoridade ela é construída e isso takes time, leva tempo. Então, é um passo de cada vez, é o que a Carol está construindo. Ela construiu o Instagram dela do zero e já está com mais de 2.200 pessoas, não é isso no seu É, Instagram? sim, sim. E o projeto da dislexia. A dislexia, Carol, fala rapidinho, então ninguém está fazendo pergunta, então vou perguntar eu, aproveitar esses minutinhos. A dislexia, você já contou de onde veio e como que é esse projeto? E ele é um negócio também para você? Ele é um curso? O que que é? Sim, ele é um curso também, um vídeo com videoaulas, né? E
Tá no projeto, já foi para reunião também com o pessoal do Brasil e praticamente é um curso para pais. Então Tá. a gente vai habilitar os pais para serem tutores. Tutores, eu não sei se fala no Brasil, uma espécie de professor. Um tutor Tutor do faz seu sentido para filho. mim. Tutor, ok. Do seu filho em casa, para ajudar com as lições de casa, para ajudar na psicologia ali da família, quando recebe a notícia, para habilitar essa mãe para saber como conversar na escola, como conversar com a professora, porque a lei é muito nova, né? A lei que saiu ano passado, dia 30 de novembro de 2021, o presidente Bolsonaro assinou a lei dando autoridade ali às escolas e às professoras para que eles deem o ensino e incluam essas crianças com não só com dislexia, mas disgrafia, descalculia, TDAH e todas as crianças que tiverem com dificuldade de aprendizagem. Então, com essa lei, as escolas vão começar a serem habilitadas, os professores, né? Até hoje, ainda ninguém sabe muito como fazer, como se mover, como ajudar essas crianças. E aqui na Itália isso é muito forte. As professoras sabem como se mover, a escola sabe o procedimento que tem que fazer. E eles ensinam os pais que querem, né? Eu tive Deus colocou no caminho da gente uma grande fonoaudiologista e ela, onde tinha curso para pais, ela falava, Carol, faz esse curso. Carol, compra esse livro. Carol, vai fazer esse curso ali. E eu ia, né? E a partir disso, dessa descoberta, foi também que eu entrei na faculdade. Esse ano eu me formo na faculdade. E um orgulho para as crianças, um orgulho para o meu marido, um orgulho para o meu filho, que é disléxico, porque ele falou, se mamãe consegue, eu vou conseguir também. Te arrepiar, é isso mesmo. E não só isso, né? Essa mentoria aí, que é tipo uma pós-graduação, que é uma coisa muito puxada. Então, estou fazendo o que eu nunca pensei na minha vida que eu fosse conseguir fazer, que é faculdade com esse curso junto. Então, e o trabalho e a família, né? Então, tá bem corrido. E eu não posso deixar também de falar do grupo de mulheres, né? Tem o grupo das guerreiras de oração, que é um grupo de mulheres, e o grupo das brasileiras empreendedoras, que é outro grupo de mulheres que também estão à frente. Então tem muita coisa para fazer. Tem força acontecendo, tem 2 grupos, é muita liderança. Para quem achava que não influenciava as pessoas, que coisa, né, Carol? Olha, recado para as meninas do grupo de empreendedoras, não sei quantas estão aqui ainda, mas assim, nós tínhamos um projeto no começo desse ano e nós fomos pegas de surpresa por uma questão externa, totalmente fora do nosso alcance, mas eu continuo muito à disposição. O que mais me chama atenção nesse projeto com as empreendedoras de Nápoles é o fato de poder contribuir para o projeto de brasileiras, de conterrâneas que estão em outro país e com a minha pequena contribuição, eu estou me segurando aqui para não me emocionar de verdade, poder ajudar as minhas amigas, mulheres brasileiras, a crescerem no empreendedorismo fora do país. É o que mais me chama atenção, é o que mais me deixa orgulhosa desse projeto. A gente teve que dar um passinho para trás por um cenário, claro, muito grave na Europa, mas eu continuo à disposição e aguardando assim ansiosamente para que a gente possa pôr esse projeto para rodar, porque a experiência que eu tenho colocado aqui nos meus destaques, com clientes, com as pessoas com quem eu tenho feito lives, e com a própria Carol, que tem o testemunho dela, tem o retorno dela, o feedback dela, a avaliação dela aqui nos destaques, então vai ter, né, as experiências dos clientes com relação à consultoria. A Carol também é uma dessas pessoas que deixou o depoimento dela. É que funciona, é que dá certo, que faz diferença. Então, para mim, é o que mais me motiva, é o que não me deixa desistir, é poder contribuir de alguma forma com
com brasileiras que estão empreendendo, independente de dentro ou fora. Eu não trabalho só com empreendedores, mas esse projeto que a Carol hoje está à frente é um projeto assim que arde no meu coração. Eu não vejo a hora da gente poder trabalhar juntas, Carol, com a equipe toda, porque eu tenho certeza que essa Nápoles vai ficar pequena pra gente, todo mundo junto. Amém. Amém. É muito bom, é muito bom. Eu não vejo a hora. Olha, o Edu escreveu aqui, vocês estão fazendo certinho, construindo aos poucos, construindo uma oportunidade, é isso. E a Carol, viu, Edu, ela é mesmo, ela é assim, consistente nas coisas que ela faz, e as portas vão se abrindo, e Deus vai abençoando, como ela mesma colocou, e vai funcionando. Carol, meu amor, olha, 11h01 para você, aqui é 6h01. Eu sou conversada, como esse povo todo sabe, a Carol mais que vocês, que é minha amiga de longa data. Então, se deixar mais uma hora é fácil. Mas nós vamos deixar a Carol descansar, porque lá já é 11 horas da noite para ela. Tem alguma coisa que a gente comentou, que a gente tinha deixado no nosso rascunho e não falou e você achava importante? Ou alguma coisa que você queria acrescentar? Ah, Glau, eu acho que a gente falou tudo. Do que a gente, né, de tudo que como começou, desde quando a gente começou a fazer o disco até hoje, a única coisa que eu posso deixar aqui para falar para o pessoal que está assistindo eu sinto como se eu estivesse subindo degraus, sabe? Degraus. E assim, às vezes quando eu tô no final de semana, que eu tô prostrada, cansada, às vezes eu falo para mim mesma, Caroline, levanta, vai gravar alguma coisa, vai escrever um texto, vai preparar uma lição. Aí ao mesmo tempo eu ouço e falo, não, descansa, porque durante a semana você vai ter que trabalhar, então descansa. Então, assim, se controlar, né? Esse controlar o seu corpo, controlar a sua mente. Eu sinto que eu tô aprendendo agora que eu tô com 40, 44. Eu tô aprendendo agora. E esse subir degraus, mesmo que está sendo devagar, mas está sendo constante, sabe? Então, eu acho que é importante isso. Quando você se conhece, quando você faz o disque e sabe quem você é, você consegue, devagarzinho, ter esse autocontrole. Eu acho que isso é fundamental para qualquer ser humano. Qualquer pessoa deveria fazer o disque, porque te ajuda a ter esse autocontrole, esse negócio de, né, para tudo, para dieta, para exercício físico, para trabalho, até para ir na igreja. Às vezes chove, o povo não vai na igreja, né? Vou, não vou. Esse negócio, assim, você se controla, você consegue se controlar, porque você se conhece. Se você não se conhece, você não tem controle de nada, você não, né? Vive ali no limbo, e como todo mundo. Eu não quero ser como todo mundo. Eu quero ser atípica, eu quero ser aquela constante, eu quero ser diferente. Entendeu? Então, tá dando certo. E eu acho que tudo começou depois da mentoria com você, do DISC. Então, foi uma bênção na minha vida. Sinceramente, eu sou muito grato a você, porque foi realmente ali um divisor de águas. Caroline antes e Caroline depois, sabe? Profissional, pessoal, psicológico, realmente, porque afetou também a minha família. Eu pude trazer isso para minha família, pude apreciar as coisas boas das crianças, as coisas que eles também deveriam mudar. Então, isso é muito bom para a família. Muito legal. É uma coisa que a gente fala bastante aqui também, né? Como a gente fala de comportamento humano, por mais que tenha uma viés aqui profissional, ele vai afetar todas as áreas. A gente está falando de comunicação, então não vai afetar sua comunicação só no seu trabalho, vai afetar sua comunicação com todo mundo, inclusive com criança, com filho, com marido, com pais, com vizinhos, com professores na escola, como me comunicar melhor. Então passa por esse lugar mesmo. É verdade, mas a Carol falou uma coisa e eu queria deixar registrado aqui, depois já vou para os stories e vou repetir, porque eu achei muito interessante e é como eu me sinto. Inclusive nas minhas propostas eu falo, eu sinto esse chamado de servir pessoas e acompanhar pessoas numa jornada, que eu vou no começo com elas. Depois, gente, eu não entendo nada de italiano, não entendo de empreender, construir uma escola do zero, uma escola online. Mas esse não é o meu papel, eu não tinha que saber isso.
mas eu podia ajudar a Carol nesses primeiros passos para que ela vencesse medos, para que ela pudesse avançar, para que esse autoconhecimento, para que ela pudesse saber de onde ela estava partindo, enxergar com mais clareza aonde ela podia chegar. E hoje eu nem sei se ela enxerga tudo, porque conforme a gente vai caminhando, as nuvens vão saindo da frente, e você fala, cara, eu posso mais um pouco, eu posso mais um pouco, eu posso mais um pouco, vou, olha onde eu tô, e olha onde eu saí, né? Então, esse início de jornada é uma coisa que a gente pode fazer juntos e eu estou super à disposição. Para quem quer empreender, para quem quer voltar para o mercado de trabalho, eu fiz uma série agora sobre atualização de currículo, a Carol falou aqui, a gente está fazendo atualização de currículo, a próxima série de lives vai ser com o pessoal de RH, a gente vai entender o que o mercado de trabalho está querendo, finalmente nós vamos entender o que é que, afinal de contas, o que eles querem, e eu vou trazer alguns amigos, alguns colegas que estão atuando nesse momento no mercado, enfim. E a gente vai um degrauzinho de cada vez, né, Carol? Sim, sim, porque assim dá certo. Assim dá certo. Querida, eu tenho tanto orgulho de você como sua amiga pessoal, mas também como você como minha cliente. Você avançou muito mais do que os propósitos. Eu quero deixar que a gente conversou juntos, eu quero deixar isso muito claro, porque todo mundo vai ter um case de sucesso assim. Essa menina é um trator trabalhando. Então, é claro que a consultoria teve o papel dela na vida da Carol, mas assim, ela aproveitou o vento que soprou e pegou apoio e tá igual águia, ela tá lá em cima, assim, só voando. Então, assim, eu reconheço que, porque você fala isso sempre, eu sou muito grata por você falar isso sobre a consultoria, mas eu preciso dizer que, meu amor, Deus em primeiro lugar, mas você, querida, o Senhor, assim, abençoa, te dá uma graça com relação a alunos, com relação aos seus projetos, e 2023 está aí, muita coisa para acontecer. Então, tenho muito orgulho da amiga, da profissional, da cliente, da minha irmã que você é. Eu desejo sucesso. Eu estou aqui, assim, sempre, Carol, à sua disposição para servir a sua escola, servir você, sua família, as meninas em Nápoles, os empreendedores, todos que aparecerem. Eu estou mais que à disposição, você sabe bem disso, mas eu quero deixar aqui bem claro, bem registrado. Amém, amém. Brigadão, Glau. Obrigado pelo carinho. Obrigada aí por esse início, né? Porque sem essa ajuda, tudo não, nada é por um acaso, né? Então, acho que até esse momento de estarmos juntas, temos aquele grupo de mulheres juntas e você com a mentoria, eu acho que tudo foi planificado perfeitamente para que hoje eu estivesse aqui, você aqui, a gente fazendo essa live. Eu creio muito nisso. Então, obrigada a você, pelo seu apoio. Imagina. Imagina, a Fernanda escreveu que somos maravilhosas, que ela tem orgulho de nós. Ela que é maravilhosa. Gente, Carol, bom descanso. Então, 11h08, Carol. A Carol tem que descansar. Nós vamos seguir aqui o nosso dia. Obrigada de novo. Pessoal, semana que vem a gente continua com mais live. Vou deixá-la salva e vou ver se eu consigo compartilhar do jeito que a Carol também possa compartilhar no Instagram dela. E a gente vai se falando. Espero vocês. Obrigada. Um beijo para todo mundo. A gente se vê.